A música que nós vamos cantar agora é uma música que fala sobre união, mas ela é uma música que fala sobre união a respeito da igreja do Senhor, sobre como nós devemos ser unidos, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Amém. A Bíblia fala lá no livro de Gálatas que nós somos adotados por Cristo. Nós somos adotados por esse sangue, por esse amor, por essa graça redentora, que nos transforma em filhos amados de Deus, em filhos adotivos, em irmãos de graça, comprado pelo sangue de Jesus. Você acredita nisso, meu amado? Então, eu gostaria de fazer o seguinte: essa música é uma música de união. Você que está aí do seu irmão ao seu lado, dê a mão a ele. Vamos cantar unidos, porque é assim que nós somos, meu amado. Nós somos família. Quando você está com a sua família, o que é que você faz? Você abraça, você beija, você comemora, você diz: que bom te ver aqui hoje, meu irmão, minha mãe, meu pai. Então que você possa dar para o seu irmão que está do seu lado e dizer: que bom que você está aqui hoje essa noite. Estou feliz que você está aqui essa noite, porque o Senhor nos trouxe, Ele te permitiu, Ele teve misericórdia de nossas vidas, nós continuamos aqui. Você que está em casa também, se abraçado por nós, você que faz parte dessa igreja, dessa família do Senhor. Nós possamos cantar essa música unidos, como corpo e família que de fato somos. Vamos lá? E recebi o coração do Pai. Você é novo criatura. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como tudo esse novo coração, e eu declaro a paz de Cristo. Já pensou irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos o quê? Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Sem qualquer facilidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo compromisso, um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como esse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Já pensou preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, a família, sem qualquer facilidade, vivendo a verdade, expressando a glória do
você nesta noite para a salinha com o irmão Jonas. O irmão Jonas é o tio e ia ficar na salinha com as crianças. Vem para cá. Vem cá, Jó. Vem, Enzo. Enzo, vem para cá, Enzo. Jeita. Esquece para cá, em Jesus, abençoe essas crianças. Oremos. Pai querido, Pai poderoso, glorificado, exaltado é o teu santo nome sobre a vida dessas crianças, Senhor Deus. Nos abençoa, Senhor Deus, que eles possam crescer na tua presença e venham ser próximos, Pai Celestial, tudo aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Nos abençoa, Senhor Deus, para que possam serem homens e mulheres que bem no meio da sociedade e represente bem a família e represente bem o teu nome, Pai. Te abençoa, Senhor Deus, abençoa o tio desta noite, irmão Jonas, que estará trazendo um ensino para eles, e ilumina o irmão Jonas, capacita, para que possa trazer uma palavra do Senhor para essas crianças, para que possa fortalecer em seus conhecimentos. Te abençoa, Senhor Deus, e é no nome de Jesus, Pai, que oramos e agradecemos, e a igreja bem forte diz, amém. Podem, crianças. Amém, igreja? Hoje está faltando bastante sinônimo, né? Tem alguns irmãos que estão presentes. Alguns comunicaram a sua ausência, deixaram aqui, alguns estão viajando. Mas eu creio que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui conosco nesta noite, está presente neste momento. E o nosso motivo de estarmos aqui é para adorar, glorificar a esse Deus vivo, a esse Deus verdadeiro. Só queremos glorificar e adorar esse Deus e expressar nossa gratidão por estar aqui conosco neste momento. A sua misericórdia nos causa essa alegria por estarmos aqui com o Senhor. Eu quero ler um livro, um texto que está lá em Salmo 9, versículo 10, mas não é nesse Salmo que nós iremos trazer a mensagem. A mensagem será em Daniel, capítulo 3. Mas eu quero ler esse versículo que está em Salmo, porque depois nós vamos terminar nele. Esse versículo vocês vão entender no decorrer da mensagem. E diz o seguinte: em ti confiaram os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste o que te busca. O Senhor, meu amado, ele não abandona os seus santos, ele não abandona os seus servos. Somos preservados para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Eu vivo não, ainda já amém. Daniel capítulo 3, versículo 19, quando nós vamos ler o que a palavra do Senhor nos ensina nesta noite. Daniel capítulo 3, versículo 19. Amém, igreja? Diz o seguinte: então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. Oremos. Meu glorioso Deus e Pai celestial, neste momento eu te peço sabedoria, vinda do teu altar. Sabe, Pai celestial, que eu não sou nada, mas o Senhor é tudo em nossas vidas, e por o Senhor ser tudo em nossas vidas, nós passamos a ter valores. Obrigado, meu Deus, por ter nos separado, nos resgatado das trevas para a maravilhosa luz. Eu te peço nesta noite, meu Pai, que me utiliza como um vaso, Senhor, para trazer a tua palavra dentro da tua vontade, não dentro da minha vontade, mas dentro da tua vontade, ó Espírito Santo de Deus. Me usa, Senhor Deus, em nome de Jesus, nesta noite, mais uma vez, e que tudo venha a ser com glória do teu santo nome. Eu oro, meu Pai, e agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, todos dizem amém.
completamos, nós que somos homens, hoje em dia também as mulheres, que têm o direito de servir o exército, a nação. O homem, quando ele completa 17 anos e 6 meses, ele vai alistar. Ele vai dar o seu nome lá no exército, um desses órgãos que são escolhidos. Eu, quando tinha os meus 19 anos, eu fui servir. Eu tinha passei da idade, tempo para servir, e com 19 anos eu fui servir. Mas eu fiz uma escolha onde ia servir. Eu escolhi o exército. Não sabia que ia ficar. Eu fui com seleção, e nessa seleção eu fui aprovado. E eu tinha a convicção que ia servir as Forças Armadas. É bom quando nós temos a convicção a quem estamos servindo. Eu sei que as Forças Armadas ela serve para defender o país, a polícia já serve para defender o Estado, mas nós temos que ter a convicção a quem estamos servindo. A convicção é importante, é a certeza, é a confiança de quem estamos servindo. E nós, como cristãos, nós temos que ter a convicção e saber a quem estamos servindo. Como cristão, nós devemos saber a quem estamos servindo. Amém? Não servindo. Devemos saber a quem estamos servindo. Amém? Nós temos que ter a convicção a quem estamos servindo. Nós temos que ter o conhecimento a quem estamos servindo. Você é casado com o irmão Neno, não é isso? Você tem a convicção disso? Tem a convicção. Tem que ter a convicção. E a certeza. Nós estamos servindo a Cristo. Você tem convicção disso? Você tem convicção a quem está servindo? A um Deus poderoso? A um Deus que pode realizar prodígios, milagres e maravilhas? A um Deus que para Ele nada é impossível? Você tem essa convicção? Nós, como cristãos, temos que ter essa convicção a quem estamos servindo. Amém, igreja? Nós temos que ter essa certeza a quem estamos servindo. Aqui nesse versículo 19 que nós lemos no início, ele diz o seguinte: então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante com Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. Nós temos que entender o motivo do qual o rei Nabucodonosor ele mudou o semblante para esses 3 homens. Nabucodonosor ele era rei de Babilônia, e ele adorava um Deus do Babilônia chamado Marduk, ou Maduka, assim também pode ser pronunciado. Era o Deus de Nabucodonosor, de Babilônia, era o Deus dele. E Nabucodonosor ele mandou levantar uma estátua para que todos aqueles, quando ouvissem tocar os instrumentos, aonde estivessem, se prostrassem e adorassem a essa estátua. Essa estátua ela tinha 31 metros e 20 centímetros de altura, e assim também os seus lados eram 60 côvados, que equivale a essa medida, 31 metros e 20 centímetros. Aqui ainda no capítulo 3, no versículo 4, 5, Deus, o Nabucodonosor manda que o arauto informasse a sentença daqueles que não adorassem a estátua que Nabucodonosor tinha levantado. Para quem não sabe, o arauto era um homem que saía anunciando o que era decretado pelo rei, já que naquele tempo não existia televisão, não existia nenhum meio de comunicação eletrônico, então é necessário que o homem saía gritando e falando e comunicando o que o rei mandava à população, para a sociedade. E aqui no versículo 5 do capítulo 3 de Daniel, ele narra o que o arauto estava anunciando, e ele diz o seguinte: quando ouvirdes o som, no versículo 5 do capítulo 3, quando ouvirdes o som da buzina, o pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de todas as formas de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabuco levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, na mesma hora será lançado dentro da fornalha ardente. Essa seria a sentença para aqueles que não dobrassem o seu joelho, que não adorassem a estátua levantada, erguida por Nabucodonosor.
O que aconteceria com esses homens se eles não fossem adoradores dessa imagem, dessa estátua? O que aconteceria? Seria lançado na fornalha ardente. Quando tocou os instrumentos, passados os dias, todos tinham conhecimento do que aconteceria com aqueles que não dobrassem o joelho. E quando tocou o instrumento, todos, quando ouviram o som dos instrumentos, eles automaticamente se prostraram em direção àquela estátua. Apenas 3 homens permaneceram de pé. 3 homens. Qual era o nome deles? Qual é o nome dele, igreja? Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora imagine comigo, se você estivesse no meio de uma população, de um grande número de pessoas, e tivesse essa ordem, essa determinação, e dissesse assim: olha, se vocês não adorarem, não se prostrarem diante da estátua, você será lançado em uma fornalha de fogo e você estará vivo sendo lançado nessa fornalha de fogo. Responda para vocês mesmos: qual seria a sua posição? Você dobraria seu joelho para adorar essa estátua? Ou ficaria de pé como ficaram Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando tocou os instrumentos, todos aqueles dobraram o joelho em direção à estátua. Somente aqueles 3 homens permaneceram de pé, ficaram de pé. Isso é uma coragem. Mas, além do mais, eles eram convictos a quem estava servindo. Eles tinham a convicção que estavam servindo a um Deus vivo. Eles tinham a convicção que estavam servindo a um Deus Todo-Poderoso. Ele tinha convicção a quem estava servindo. E eu pergunto a você, igreja: você tem convicção a quem você está servindo? Você tem certeza a quem você está servindo? Você está servindo a Deus ou está servindo ao mundo? Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo? É uma decisão sua, é uma decisão única. Nós tomamos essa decisão a quem devemos seguir. A minha convicção é que estou servindo a Deus, que estou servindo a Cristo. E eu espero que a convicção de cada um que está aqui nessa noite, que seja estar servindo a Jesus, ao Deus Todo-Poderoso. E a vocês que estão em casa nos assistindo também, que tenha esta convicção de quem você está servindo. Se você tem alguma dúvida, tome uma posição diante do Senhor e escolha a quem servir. Aqui Sadraque, Mesaque e Abednego escolheram servir ao Deus vivo. Por isso eles não se dobraram, eles não se ajoelharam a essa estátua, mesmo sabendo que a sua vida estaria em jogo, mesmo sabendo que sua vida poderia ser lançada na fornalha de fogo. Apesar a palavra de Deus nos ensinar que aqueles que não foram encontrados escritos no livro da vida, como tem lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, se não for encontrado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Isso é um decreto de morte. Assim também como Nabucodonosor fez um decreto de morte para aqueles que estavam ali presentes. Mas aqueles que confiassem no Senhor, eles teriam vida. Assim, aqueles que confiam no Senhor Jesus também têm vida. E acontece aqui no versículo 8, diz que os caldeus, ao ver aqueles homens de pé, eles saem do fininho e vai fofocar, caguetar ao rei Nabucodonosor. E quando chega lá, ele diz assim: meu rei, não é certo que o senhor fez um decreto? Não é certo que o senhor decretou qual todo homem que ouvisse o som da buzina, o som dos instrumentos, se prostraria para a estátua, para adorar a estátua? E o rei disse: certamente sim, eu fiz decreto para que todos aqueles que quando ouvissem o som do instrumento se prostrassem e adorassem a imagem que eu construí. Para quem não sabe, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele estava em um alto cargo lá em Babilônia, que o próprio rei tinha consentido a ele. Deus tinha abençoado Sadraque, Mesaque e Abednego, que Nabucodonosor teria dado para ele um cargo de valor lá em Babilônia. E esses homens, quando ouviram
que era Sadraque, Mesaque e Abednego, ele tinha argumentos para tirar esses homens do poder, porque eles tinham inveja, porque Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não era babilônico, ele era judeu. Muitas vezes acontece também aqui nos dias atuais, os nordestinos saem para São Paulo para trabalhar, e os paulistas ficam com raiva do nordestino, porque diz que tomou a vaga que era deles. Assim também como em outros lugares acontece, como aconteceu numa reportagem em Portugal, uma portuguesa da terra, desagradando uma brasileira que estava lá, porque ela estava ocupando o espaço ali dos portugueses, tomando o lugar dos portugueses. Assim também esses homens aqui nesse tempo, de Sadraque, Mesaque e Abednego, tomando a sua posição. E eles tinham ciúmes, e foram direto ao rei falar que esses homens judeus, o qual, no versículo 12, o qual o Senhor colocou ele em uma posição, o Senhor colocou esses homens, constituiu esses homens sobre os assuntos da província de Babilônia. E esses mesmos homens estão fazendo caso de ti. Eles não servem o teu Deus, os teus deuses. Eles não adoram a estátua de ouro que tu levantaste. Ele tinha um argumento para derrubar totalmente Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele tinha argumento para fazer com que aqueles homens deixassem de existir na terra. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, ele tinha sua convicção a quem estava servindo. Então Nabucodonosor manda chamá-lo, furioso, e disse: chama esses homens até a minha presença. Traga Sadraque, Mesaque até a minha presença. E foram levados esses homens até a presença do rei. E o rei pergunta, no versículo 14, Nabucodonosor fala, diz: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? É verdade que vocês não adoram os meus deuses, e nem a estátua que eu levantei para que você adorasse? Olha, é uma pergunta que o rei Nabucodonosor faz, e só existe uma resposta: sim ou não. Não tinha para onde sair. Agora, se coloque no lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se ele dissesse que sim, ele era lançado lá na fornalha do fogo. Se ele dissesse não, é mentira isso, eu adoro o seu Deus, eu adoro a sua estátua, ele estava negando a Deus. Mas a convicção era tão grande nesses homens, ele tinha a certeza imensa em Deus, que eles não negaram o Senhor, eles não negaram o Deus Todo-Poderoso. Se fosse vocês, se fosse um de nós que estivesse diante desse rei, qual seria a sua resposta diante dele? Você diria assim: não, rei, enganaram, eu me ajoelhei sim, eu adorei as todos os seus deuses, eu adoro os seus deuses, eu adoro a estátua que você levantou. Qual seria a sua posição? Você estaria disposto a morrer pela palavra de Deus? Você estava disposto a entregar a sua vida em nome de Jesus? Você tem essa convicção? Se descer hoje para a sepultura, você estará com o Senhor? Você tem a convicção da sua salvação? Você tem a convicção que quando o Senhor vir buscar a igreja, você subirá e encontrará com Ele nos ares? Louvará o Senhor eternamente lá no céu, no lar celestial? Você tem essa convicção? Você tem essa certeza? Porque é necessário que o cristão confie. Ele tem que saber a quem está servindo. Ele não pode servir o mundo e não pode servir a Deus. Temos que decidir a quem estamos servindo, para que os momentos distantes que vai acontecer, hoje é tão perto, não venham nos pegar de surpresa. Assim como o rapaz, o homem ou a mulher que é convocado para o exército e tem convicção que vai servir ao exército, assim nós também, como somos chamados, nós tenhamos essa convicção a quem vamos servir, a quem estaremos servindo. E como foi lido aqui no versículo 19, que mostra que esses homens que estavam prestes a morrer, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque Nabucodonosor estava irado com ele e manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, mas aqui não está diante do Senhor. E aí falou Nabucodonosor e disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Sim ou não? E eles continuam falando.
Nabucodonosor continua falando no versículo 15. Ele diz assim: agora, pois, se estás pronto, quando ouvir o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da caixa de fole e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorar a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, na mesma hora serei lançado no meio da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha a afronta que Nabucodonosor faz ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha a afronta que Nabucodonosor faz, afronta ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Por acaso ele vai livrar das minhas mãos? Eu vou lançar vocês na fornalha. Por acaso, se caso vocês não adoram, por acaso o seu Deus vai livrar das minhas mãos? Eu pergunto à igreja: o Deus que você serve, o Deus que você adora, o Deus que você se dedica a louvar e glorificar, Ele autoriza você ser arrebatado das mãos dele? Você acha que o mundo pode tragar você das mãos dele? Você acha que o mundo tem essa autoridade? Não tem. A autoridade que dá é você. Você é que autoriza que o mundo lhe traga, que o mundo lhe tome das mãos do Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor jamais vai te abandonar. Mesmo que você volte ao mundo, mesmo que você volte a servir ao mundo, Deus jamais vai te abandonar. Porque a palavra de Deus é o seguinte: diz, aquele que vem a mim, jamais o rejeitarei, jamais o abandonarei. Passa por um momento difícil, passa por dentro da fornalha, passa por deserto, mas um dia voltará aos pés do nosso Deus. Porque a convicção que você carrega, e a certeza que você carrega, aonde quer que você esteja, o Espírito Santo de Deus estará tocando no teu coração e dizendo: volta à casa do Pai, entrega a tua vida ao Pai, confia nele, porque mais ele o fará. E Sadraque e Mesaque estavam ali, e Nabucodonosor pergunta: por acaso o teu Deus vai livrar você das minhas mãos? O rei rapidamente ele descobrirá exatamente esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E Sadraque, Mesaque e Abednego responde ao rei, diz assim no versículo 16: não necessitamos de responder sobre este assunto. Observe a autoridade desses homens. Ele diz para o rei: olha, não, você não é capaz, você não merece que eu responda quem é o meu Deus, porque eu tenho convicção a quem sirvo. Eu sei quem é o meu Deus, eu sei que Ele é por mim em todo momento. Trata, meu amado, essa decisão de Sadraque, Mesaque e Abednego, trata-se de uma decisão que ele havia tomado há muito tempo. E qual decisão? Que as consequências não eram motivo de preocupação. Que as consequências não eram motivo de preocupação. Ele diz: olha, possa acontecer o que vem acontecer, podemos ser lançados na fornalha, mas não vamos nos preocupar com as consequências, não vamos nos preocupar com as coisas que podem acontecer conosco, porque nós temos um Deus de quem servimos, nós temos convicção a quem estamos servindo. Meu amado, eu não sei qual é a consequência que você tem passado, eu não sei qual é o deserto que você tem passado, eu não sei qual é a fornalha que você está passando, mas faça assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. As consequências não seja motivo de preocupação, porque o Deus que você serve, Ele é poderoso para mudar todos os quadros da sua vida. O Deus que você serve, Ele pode mudar toda a sua vida. O Deus que você serve é o Deus do impossível. Nada é impossível para Deus. Então não se preocupa com as consequências que está passando, não se preocupa pelo momento que está passando. Crê em Deus, confie no Senhor, confie nele.
Entregue nas mãos dele, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego entregou, porque com certeza ele vai te dar a resposta. Ele vai agir na sua vida. E ele disse: não necessita responder sobre esse assunto, porque o Deus possível ele pode muito mais do que você pensa. Ele tinha já combinado com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tinham combinado, olha, não importa a decisão que a gente venha tomar, que venha acontecer conosco, não será motivo de preocupação. Você está preocupado com alguma coisa? Tem algo na sua vida que está lhe preocupando? Não é motivo para você se preocupar, amado, porque Deus está contigo. Tem essa convicção, tenha certeza, Deus está contigo. E no versículo 17 ele continua falando, ele diz: este é o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Observe que convicção esse homem tinha, que certeza ele tinha, embora que nessa altura ele não tem nenhuma certeza que seriam livrados, apenas em que o Senhor é capaz de livrar. Tem uma música, tem um louvor que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus; se as portas abrir, Ele é Deus; mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus; se curar eu for, Ele é Deus; se tudo der certo, Ele é Deus; mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus; se a porta abrir, Ele é Deus; mas se fechar, continua sendo Deus. Eu não importa aqui. Me ajuda aí. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Isso é convicção, amado. O que ele fizer, o que deixar de fazer, ele continua sendo Deus. Era isso que Sadraque e Mesaque estavam afirmando nesse momento. Ele não estava preocupado com as consequências, ele não estava preocupado com o que iria acontecer, porque o que Deus faz é certo, o que Deus faz está dentro dos propósitos dele. E a essa altura eles não tinham nenhuma certeza que seria livrado, apenas que o Senhor é capaz de livrar. Ele tem poder de fazer isso. E no versículo 18 ele diz: e se não ficar, se não, fique sabendo, ó rei, que a teus deuses não serviremos, nem a estátua de ouro que te levantaste adoraremos. Fica certo que não adoraremos a Deus. Imagine, esses homens falar isso na cara do rei. O rei já está virado. É por isso que o versículo 19 fala que ele mudou o aspecto do seu rosto. Ele ficou olhando com aqueles homens e ele declarou assim: olha, aquece mais 7 vezes esta fornalha e joga esses 3 homens dentro dela, para expressar, meu irmão, a sua ira. Ele manda jogar, expressar a sua ira e também apaziguar os deuses, porque ele temia os deuses que Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham correspondido, não tinham adorado. E ele ordena que a fornalha do fogo seja aquecida 7 vezes mais, 7 vezes mais. E o que acontece no versículo 20? Então ele chama homens fortes, homem forte que tinha esse exército, que amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego para jogar na fornalha do fogo. E ele pensava o seguinte: vamos levar, pega esses homens fortes e amarra esses 3 homens com a sua capa, com o seu chapéu, com as suas vestimentas, porque eles pensavam assim: sendo amarrado com essas vestimentas,
já que essas vestimentas, esse tecido, são inflamáveis, o corpo desses homens serão queimados mais rápido, eles morrerão mais rápido. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções e seu chapéu e as suas vestes, verso 21, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E sem dúvida foi feito porque ele acreditava que esses artigos do vestuário que eles tinham era inflamável, como eu falei, e pegavam mais rápido, e eles seriam mortos, eles seriam queimados mais rapidamente. No versículo 2, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sob maneira aquecida, e a chama do fogo matou aqueles que tinham levado Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora observe um milagre já acontecendo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados para aqueles homens fortes. A fornalha estava aquecida quantas vezes? Quantas vezes, igreja? 7 vezes mais. Estava aquecida 7 vezes mais. Quando aqueles homens fortes vai levando Sadraque, Mesaque e Abednego, e quando abre a porta da fornalha, a temperatura, o fogo vem e consome aquele soldado forte, mata aqueles homens que estavam levando Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha, e nada aconteceu com os 3 homens, mas o rei estava cego e não perceberam isso. Um milagre era acontecendo, Deus estava com aqueles homens. Agora pergunta a você, igreja, por que Deus estava com aqueles homens? Era porque eles eram convictos, ele tinha convicção a quem estava servindo, ele sabia a quem estava servindo. Por isso aqueles homens não foram mortos naquele momento, e ele é lançado na fornalha, e algo maravilhoso acontece. Então o rei Nabucodonosor vai olhar e olha, e fica espantado, e levanta depressa, e falou dizendo assim: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E eles responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei, nós lançamos 3 homens dentro da fornalha. Ele ficou ali naquele momento, ele ficou aterrorizado. O rei ficou aterrorizado por ter visto os 3 homens dentro da fornalha de fogo, andando para lá e para cá, e tinha mais um homem dentro. Respondeu e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos que passeiam no meio do fogo, e nenhum dano a neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho de Deus. Quantos homens, Sadraque fez, quantos homens foram lançados na fornalha, igreja? Hein, igreja? Quanto? E quem é quanto dentro da fornalha quando o rei Nabucodonosor viu? 4 homens. E quem era o 4º homem? Deus. Porque a convicção daqueles 3 homens, ele tinha certeza a quem estava servindo. E nos momentos mais difíceis da sua vida, o Senhor está contigo também. Em todos os momentos da sua vida, o Senhor está contigo. Tenha essa convicção, ô povo de Deus, tenha essa convicção, tenha essa certeza. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha do fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e todos aqueles que estavam ali perto ficaram abismados, e foram ali os prefeitos, o governo, toda a autoridade, foram olhar as condições de Sadraque, Mesaque e Abednego, e o cabelo estava perfeito, as suas vestimentas estavam perfeitas, não tinha cheiro de fumaça, nada aconteceu com aqueles homens, porque Deus estava com ele. Ele não adorou, ele não se ajoelhou, desdobrou a imagem, a estátua que Nabucodonosor fez, porque tinha convicção que o Senhor que ele servia, que o Senhor Deus poderia livrá-lo das mãos de Nabucodonosor. O nosso Deus, ele pode livrar em qualquer situação, em qualquer circunstância nas suas vidas. É como aquele versículo que nós lemos no Salmo 9,
e o versículo 10, que Ele não abandona os seus. Se nós pudéssemos ver agora esse momento, se nossos olhos pudessem ser abertos, nós iríamos ver aqui anjos nesse lugar, porque a palavra de Deus foi o seguinte, e eu tenho a convicção disso, que os anjos acampam ao redor daqueles que o homem tem. Os anjos estão ao teu redor, ao teu lado, em todos os momentos, não é, Juan? Em todos os momentos, em todo momento da sua vida. E ali se juntaram os governos, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando esse homem, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre o seu corpo, nem o cabelo de sua cabeça foi queimado, nem as suas roupas mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado por ele. Esse é o Deus que servimos. O decreto que Nabucodonosor fez foi para quê? Para que os homens fossem mortos. Mas até isso, Deus fez Nabucodonosor mudar o seu decreto. E aqui para encerrarmos, Nabucodonosor faz um outro decreto, diz o seguinte: por mim foi decretado que todo povo, nação ou língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja esquartejado, e a sua casa seja posta por depósito de lixo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Esse foi o decreto que Nabucodonosor fez após daqueles homens saírem da fornalha. Mudou o decreto. Antes o decreto era que lançasse na fornalha aqueles que não adorassem o seu Deus. Agora o decreto está aqui dizendo que aquele que não adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele que blasfemar contra o Deus de Sadraque, ele seja esquartejado e a sua casa seja posta como depósito de lixo. Talvez nós pensamos aqui, eu vinha pensar que Nabucodonosor se converteu, mas não se converteu. Ele disse que decretou isso aí com medo do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por acaso alguém blasfeme contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego? O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego possa punir Babilônia. Então por isso vou decretar que aquele que blasfemar será esquartejado, para que não saia blasfêmia da boca dos babilônios. Medo de Deus desses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele tinha convicção a quem estava servindo. Amado, mais uma vez eu pergunto: qual é a sua convicção? A quem você está servindo? A quem você serve? Se você tem a convicção que está servindo ao Deus vivo, faça como Sadraque e Abednego. Esses três homens, as consequências não serão motivo para a sua preocupação. Mesmo que você esteja na fornalha, Ele está com você. Mesmo que você esteja no deserto, Ele está com você. Moisés, quando abriu o mar vermelho, tocou daquela água que Deus mandou, ele tocou porque tinha convicção que Deus estava com ele. Quando ele levou aquele povo ao deserto, mais de 600 mil homens, sem contar com a mulher e criança, ele tinha convicção que ele estava servindo. Então, meu amado, as consequências não sejam a causa de você se afastar de Deus, mas que as consequências sejam a causa para que você venha adorar a esse Deus, porque você tenha certeza que o Senhor é capaz de te abençoar, Ele é capaz de curar, Ele é capaz de libertar, Ele é capaz de realizar milagres na sua vida. Amém, igreja? Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar esse Deus vivo? Vamos abrir a nossa boca e dizer como Ele é maravilhoso nas suas vidas. Eu penso que a igreja de pé nesse momento, a pessoa puder estar de pé, e vamos adorar esse Deus, vamos louvar esse Deus maravilhoso. Vamos cantar com esse hino de vitória. Ele tem poder na sua vida. Assim como teve poder na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele tem poder na sua vida. E saia daqui nesta noite com a convicção que o Deus que você serve é bem maior do que o seu problema. O Deus que você serve, Ele não te abandona.
O Deus que você serve, Ele está contigo em todos os momentos. O Deus que você serve, Ele está pronto para estar ao teu lado, te auxiliando, te abençoando. Esse Deus que nós temos, esse Deus que temos que servir, é o Deus que nos dá na sua igreja, para morar no seu lar celestial. Então, meu amado, esteja convicto, clame a Deus, busque a Deus em todos os momentos da sua vida, porque tenha certeza, tenha convicção que Ele ouvirá as suas orações, que Ele ouvirá o seu clamor e virá o teu nome. Que Deus te abençoe nesta noite, que Deus abra as portas do céu e derrame bênçãos e bênçãos sem medida sobre a sua vida, hoje e sempre, porque o Deus que servimos é um Deus abençoador. O Deus que servimos é um Deus vivo, é um Deus que fala, é um Deus que escuta, é um Deus que anda, é um Deus de perto, é um Deus de longe, é um Deus hoje, amanhã e sempre. É o Deus único que criou o céu e a terra, que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Esse Deus que servimos é um Deus que nos ama de tal forma que deu seu único Filho para morrer em nosso lugar. Tenha a convicção, saia convicto, que Deus que nós servimos, Ele é o único Deus que pode te abençoar em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor e glorificar esse Deus maravilhoso. Oh, glória! E você vai entoar toda vez que uma vermelha tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. E é nas horas difíceis que ele pode te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se as águas do passado não vão te afogar, faça como Israel que atravessou, e o nome do Senhor no grande vitória. Do outro lado do campo, quando estiver e puder atravessar, chame este homem do pé, só ele afirmar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse nome que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas do passado não vão te afogar, faça como Israel que para atravessou, e no nome do Senhor no hino de vitória. Do outro lado cantou. Vamos dizimar a casa do Senhor, que você possa trazer, irmão, sua contribuição, sabendo que é muito importante, sabendo que o Senhor, Ele abençoa aquele que multiplica em sua casa. Não significa que Ele amaldiçoa aquele que vizinho, apenas significa que o Senhor deixa as portas do céu abertas para aqueles que têm um coração generoso para abençoar em sua casa e manter da sua obra. Amém? Amém? Então que nós possamos contribuir na casa do Senhor com alegria, com bastante amor, sabendo que através de nossos dízimos e ofertas que essa obra se sustenta. Vamos louvar? Tá. Esperança que o
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou essa noite que precisamos ter cada dia mais convicção, Pai, de que nós somos teus servos, que independentemente do que o mundo vem nos propor, Pai, independentemente das ameaças, nós devemos permanecer firmes na tua presença. Obrigado, Senhor, pelos dizimistas e ofertantes dessa casa, Senhor, dessa igreja, que o Senhor possa te abençoando, Pai, cada vez mais os teus servos, Senhor, cuidando deles, dando o mantimento necessário para cada um de suas vidas. Abençoe suas famílias, Pai, continue conosco nesta noite e já nos leve em casa. Então, por paz, é isso que nós pedimos, Senhor Jesus. Toda a igreja diz: Amém.